Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs que hoje estão reunidos nos diferentes países, como Colômbia, que me disseram que tinha um dia livre hoje, e em muitos lugares me escreveram pastores que suas igrejas estarão reunidos, e também na Venezuela, no México também, no Chile, na Bolívia, na Venezuela, no Equador, na Espanha, América do Norte. Em todos os lugares hoje me informaram que não mais de 2 ou 3 lugares vão estar, e outros que também, já por costume, pela manhã se reúnem, de hoje, segunda-feira, 17 de outubro deste ano 2022, que se reúnem para estudar, esquadrinhar e ter companheirismo uns com os outros ao redor da sua palavra. Para todos, um dia abençoado e de bênçãos, e um começo de semana cheio de bênçãos para todos. Hoje, creio que nosso irmão Miguel está viajando para a Bolívia, onde esperamos que Deus também dê grandes bênçãos com sua visita lá a todos os irmãos lá na Bolívia. Quero ler uma pequena porção aqui da Escritura para ter essa pequena conversa, onde Jesus esteve falando aos seus discípulos o que aconteceria no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 31 ao 34. Tomando consigo os 12, disse-lhes: subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram. Ele há de ser entregue aos gentios. Ele escreve aí gentios. Eles zombarão dele, insultá-lo-ão, cuspirão nele, baterão nele e depois o matarão. Ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada disto entendiam. E essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Agora, devemos recordar que eles ainda não tinham nascido de novo. Ou seja, eles não tinham essa representação lá. Consequentemente, não podiam ouvir das suas teofanias. Isso lemos em uma ocasião da mensagem Quem é este Melquisedeque? Onde ele diz na página 20, nosso irmão Branham, ela disse: bom, salta, você é uma águia para começar. Um pouquinho antes, está falando da águia com o filhotinho de águia. Essa coisa de curral de pátio de granja não servia mais para ele. Ele se foi. Todas as coisas são possíveis. Ele se levanta da terra. Por isso é o que acontece com tantos cristãos hoje. Eles não podem levantar seus pés da terra. A mamãe águia disse: filho, salta, você é uma águia. Sobe aqui onde eu estou. E ele escreve: você é uma águia, Júnior.
e escreve Era da Pedra Angular e uma pirâmide ali dentro, sobe aqui. Ele disse, mamãe, eu nunca saltei na minha vida. Eu nunca pulei na minha vida. Ela disse, pois, salta, você é uma águia para começar. Você não é uma galinha. Assim que ele deu seu primeiro salto, bateu suas asas, não fez muito bem, mas decolou da terra, saiu da terra. Dessa maneira o fazemos, aceitamos a Deus por meio da fé, por meio da palavra escrita. Há algo aí dentro. Vem? É essa a vida eterna. Vocês estão predestinados a ela. Seus avós eram águias. Ele era uma águia ao longo do caminho, desde lá atrás. A águia não se mistura com outras coisas, não é um híbrido de nenhum modo, é uma águia. Então, depois que ele reconheceu que a verdadeira palavra de Deus foi comida para águias, era alimento de águias, então vocês deixaram outra coisa. Então, foram formados na vivente imagem do vivente Deus. Vocês escutaram das suas teofanias. Se este corpo terrestre se desfizer, temos um esperando. E ele escreve ouvir das suas teofanias. A imagem de Deus é igual à teofania. Vejam que eles ali não tinham o novo nascimento. Ou seja, não tinha esse anjo que cada um de nós tem para compreender as Escrituras. Mas note que há ainda coisas que ele deixaria guardadas, escondidas para o final, para revelá-las quando estiver se cumprindo, para que assim o inimigo de Deus não faça imitação e não atrapalhe o programa divino, ainda tendo nossas teofanias. Vejam como Deus nos vela essa parte que Ele não deseja que conheçamos no momento no qual temos que conhecer. Até esse momento Ele tem ainda velado. Mas se entendemos quem somos, o porquê estamos aqui e para onde vamos. E entendemos também o que ocorrerá na manifestação final desses ministérios de Apocalipse 11. Compreenderemos, ou seja, compreendemos o que vai acontecer, o porquê. O que eles lá na sua primeira vinda não entendiam. Diziam tal coisa não te aconteça. Eles se entristeciam muito a cada vez que Jesus dizia isso. Nós não é que não nos entristeçamos, mas não dizemos isso que tal coisa não te aconteça, porque essa parte nós entendemos. Porque é por um propósito divino, vem? Isso para eles não era entendido nesse momento. Imaginem, tentar de que a Jesus não acontecesse isso era atrapalhar o programa divino, vem? Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele ia ficar sozinho. Mas se cair em terra, muito fruto produz. Esse mistério eles não compreendiam nesse momento, porque não tinham nascido de novo. Tinha sido velado tudo isso. Para nós, nos foi revelado todo esse mistério até certo ponto, porque para o último dia, que é o sétimo milênio, e para a Era da Pedra Angular, esse mistério de em quem, como e quando seria aberto em uma grande carpa catedral, o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse mistério seria aberto na carpa, mas o conhecer, o ministério que estaria sendo manifestado, Deus o teria oculto até certo tempo e seria aberto ali. Mas os escolhidos de Deus
já tiveram esse conhecimento por meio da mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, nos trouxe. Temos esse conhecimento do tempo em que estamos vivendo, quem nós somos, para onde vamos, que promessa vamos receber, tudo isso. A nós nos foi aberto porque a teofania, as nossas teofanias nos falam, ouvimos de nossa teofania, vem o que eles não tinham lá quando estava Jesus com eles. Mas vejam que ia chegar um momento onde Ele lhes abriria o entendimento para compreender tudo e o porquê tinha que ser assim. E vejam como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, porque esse tempo que Jesus ressuscitou e esteve com seus discípulos representa os 30 ou 40 dias, mas também representa este tempo no qual nós estamos vivendo. Como esteve falando o nosso irmão Miguel, numa saudação que ele deu, creio que foi num sábado, onde ele leu essa escritura dos caminhantes de Emaús. Vejam como ele ali, Jesus, começou a falar e começou a dizer tudo e o porquê tinha que ocorrer tudo isso, porque os profetas já tinham falado que o Messias ia padecer, havia de padecer. E esse tempo de Jesus abrir as Escrituras para eles estarem preparados para receber o que iam receber, que era as primícias. O batismo do Espírito Santo, ali no dia de Pentecoste, esse tempo de preparação, onde Jesus esteve abrindo as Escrituras, representa este tempo também. Vejam como as Escrituras se cumprem e têm múltiplas revelações também, como lemos ontem. Em São Lucas, capítulo 24, ali está essa história, ou seja, essa história 24, para não ler muito aqui, 24, ou 23, diz, ele está dizendo para eles, é preciso ler um pouquinho antes para ter a ideia aqui, diz, versículo 13 diz, nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele, quais? Responderam eles, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. Vejam, eles já estavam falando desse testemunho, dessas palavras, dessa pregação que esses anjos tiveram com as mulheres.
dizendo que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse, ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, pois é tarde. E vamos buscar aqui uma escritura que nos fala algo, e isso está em... Porque note que ele diz aí, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse em sua glória? E vejam como ele coloca aí, também em São João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhais, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E ele desenha, ou seja, escreve um W. Recordem que tinha nos dito que tinha que ir já à casa do Pai Celestial. A glória. Ou seja, que ele, Jesus, tinha que ir lá para que no dia de Pentecoste viesse e baixasse e descesse em Espírito Santo no meio dos que estavam ali no dia de Pentecoste. Aqui vamos ver se eu consigo. Tem uma parte onde ele fala em quem é este Melquisedeque, onde ele nos diz que ele nos daria da sua teofania, ou da grande teofania. Eu não tenho assim aqui à mão. Já depois conseguiremos, mas note nisso, como ele ali está nos mostrando que tudo isso tinha que ser dessa maneira. Mas vejam como este tempo da aparição de Jesus com seus discípulos ali falando nos mostra como Deus neste tempo estaria nos tirando o véu para ver que é Ele mesmo nos abrindo as Escrituras. E vamos continuar aqui lendo. Estou no versículo 27 do capítulo 24. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E recordem que o pão representa a palavra, e a palavra, nessa mesa, nesse tempo podemos dizer o púlpito, onde é
partir da palavra o pão para todo o povo de Deus. Então foram abertos os olhos. Vejam, onde foi abertos os olhos aos discípulos? Na mesa. Onde a pessoa se senta a comer. E onde a pessoa se senta para comer? Na igreja se senta e se senta à mesa, ou seja, se senta nesse lugar para receber o alimento espiritual que provém de quem está falando, partindo, repartindo o pão, repartindo a palavra e revelando. E aí, por meio dessa pregação, esse ensinamento é aberto o entendimento neste tempo a todos os filhos e filhas de Deus e podem ver que é Ele. Então foram abertos os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E ele escreve do lado: abriu a Escritura. Abriu a Escritura. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Como os discípulos o reconheceram? Ao partir o pão. Como a igreja noiva deste tempo final estaria reconhecendo? Ao partir a palavra, ao repartir a palavra, ao revelar a palavra. Aí é que estão reconhecendo. E aí, mais adiante, nesse mesmo capítulo 24 de São Lucas, diz... Ou continuamos lendo aí do versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e aterrorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que pensais perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e, não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa de comer? Eles lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Recordem que os que vêm disseram: tomaremos corpos e então comeremos. Vejam como também essa escritura aqui também está se cumprindo para se tornar uma realidade nesse tempo, no nosso tempo, com os que virão da sexta dimensão. E ele tomou e comeu diante deles. Ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são essas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele escreve aí: abriu. Ou seja, abriu já esse mistério aí para que compreendessem que era ele quem estava abrindo as Escrituras. E a maneira que ele estava fazendo também era um sinal de que era ele. E vejam aqui o que diz na mensagem. Quem é este Melquisedeque? Diz na página 36, embaixo, diz: e quantas vezes, através das eras, quando você enviou coisas, as pessoas falhou em recebê-las, captá-las. O homem constantemente está louvando Deus pelo que fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim foi através da era, porque a igreja romana falhou em ver a São Patrício como profeta de Deus. Por que mataram Joana d'Arc quando era uma profetisa, a queimaram como uma bruxa?
Pai, sempre foi assim. Você esconde dos olhos dos sábios e dos prudentes nenhuma maravilha que tu disseste a esses sacerdotes. Vós adornais e enfeitais os sepulcros dos profetas e sois os que os colocaram ali. Depois de que eles foram, eles veem seu erro. Eles veem seu erro. Eles sempre te perseguem a ti, Senhor, em qualquer forma que tu vieres. Em qualquer maneira. Sempre vão perseguir. Certamente os que não estão ordenados para a vida eterna. Os que não estão predestinados por Deus. Esses sempre vão perseguir. E escreveu do lado: te perseguem na forma que vem. Que vens. Em que vens. Te perseguem na forma em que vens. Eu oro essa noite, Deus, somente uma vez mais. Amanhã teremos o horário de ir a Tucson, outra parte do mundo, outras cidades em que temos que pregar. Mas, querido Deus, pode haver desconhecidos aqui nessa noite que ouviram palavras pregadas, mas nunca viram manifestadas. Como eu te pedi no princípio, quando esses discípulos, Cleópatra e seu amigo, vindo de Emaús, iam caminhando ao longo do caminho, e tu saíste do arbusto e começaste a falar com eles depois da ressurreição. Pregaste para eles, pois ele disse: insensatos, tardios de coração, não sabeis que o Cristo havia de padecer essas coisas e entrar em sua glória? E entrar em glória. E entrar em glória. Mas ainda eles nunca o reconheceram. Todo dia eles caminharam contigo e ainda não te conheciam. Não te reconheciam. E ele escreve ali: todo dia domingo, e coloca numa pedra angular, caminharam com Jesus e não o reconheceram. Mas a noite chegou e eles te detiveram. Quando eles entraram na pequena pousada e fecharam as portas, então tu fizeste algo exatamente como fizeste antes da tua crucificação. E eles reconheceram que era o Cristo ressuscitado. Em uns poucos momentos, tu estavas atrás das cortinas e desapareceste. Rapidamente eles correram e disseram aos discípulos: o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Deus Pai, eu creio que tu vives ainda. Eu sei. E tu nos provaste tantas vezes. Poderia somente uma vez mais, Senhor? Se encontramos graça diante de teus olhos, permita uma vez mais. E vejam, vou ler novamente algo aqui. Porque ele escreve aqui do lado, quando ele diz: tu fizeste algo. Eles te reconheceram, tu fizeste algo exatamente como fizeste antes da tua crucificação. E eles reconheceram que era o Cristo ressuscitado. Em uns poucos momentos, tu estavas atrás das cortinas e desapareceste. Ele escreve atrás, ou seja, atrás das cortinas. Vejam como ali está nos revelando algo muito, mas muito importante, o qual a escritura que o irmão Miguel faz referência de uma saudação ou numa ocasião que se pregou sobre o pão de vida, que é a número 1 do livro de citações. Vejam onde essas cortinas estavam. Estavam em uma grande carpa catedral. Na página 1, na primeira página, parágrafo 1, diz na metade: eu estou te enviando sobre este caminho. Então eu viajei para o oeste. Eu fui então trazido a uma planície onde uma plataforma foi levantada. Aparentemente estava embaixo de uma grande carpa ou auditório. Ele escreve grande carpa e a pedra angular. Ali havia cortinas estendidas atrás da plataforma. O Senhor me disse que puxasse para trás as cortinas, e quando eu fiz, eu vi uma grande montanha de
pão de vida. O que era que Jesus estava partindo a eles na mesa? O pão de vida, a palavra. Estava abrindo as Escrituras, estava fazendo o mesmo que ele fazia quando estava com eles. Então ele disse, alimenta estes. E virando ao redor, eu vi pessoas vestidas de branco vindo de todo lugar, formando uma grande audiência. E ele escreve do lado, pão de vida. Está acontecendo no meio da igreja de Deus, no meio dos escolhidos de Deus, algo paralelo ao tempo onde Jesus se revelou a eles e estava partindo o pão de vida. É um tempo muito grande, porque é nada mais e nada menos as diretrizes, os ensinamentos do que necessitamos conhecer para receber a fé de rapto. O mesmo que eles estiveram recebendo nesses dias, para estarem preparados para receber essa parte, a primeira porção, que é o Espírito Santo, Deus derramando o Espírito Santo, para que assim todo filho e filha de Deus tivesse essa representação ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavando os pecados no sangue de Cristo e assim nascer de novo. Para isso foi essa obra gloriosa que ele realizou na cruz do Calvário. E depois, no dia de Pentecoste, ele desceu ali e se repartiu, e assim se distribuiu, e assim esteve acontecendo por todos estes 2000 anos, e também em nosso tempo, onde é feito este entrelace dispensacional. E, ao final deste ensinamento, de tudo isso que nos foi falado, e está sendo falado, e se falará, é para nos preparar para o maior evento que na história da humanidade tenha se realizado, o qual é a ressurreição e nossa transformação. O evento profético maior de todos os tempos é o evento que cada um de nós estamos sendo preparados para recebê-lo. Na mensagem José diante do povo para a preservação de vida, pregado em 12 de março de 2017 em Austin, Texas, ele vem falando quando José se revelou aos seus irmãos, mas olha o que ele diz ali. Jacó então enviou o jovenzinho, ou seja, Benjamim, e isso era o que faltava. O pequeno Benjamim, tipo e figura dos 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Quando eles aparecerem, se revelará aos seus irmãos, ou seja, a Israel. Enquanto isso, haverá um tempo de espera. E haverá um tempo importante para Efraim. Vejam. Para quem é esse tempo? Para Efraim. E continua dizendo que é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, temos que aproveitar bem esse período de tempo que nos resta. Diríamos como uma brecha. O que temos que fazer no programa divino, temos que fazê-lo já. Depois o resto corresponde aos judeus. O que temos que fazer aqui na terra, porque depois também vamos à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, conforme aos tipos e figuras, estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, e com o conhecimento da etapa que nos correspondeu viver, a etapa de para a vinda da pedra angular, a vinda do Senhor, que é a pedra angular, em uma etapa ou era paralela à da primeira vinda do Senhor.
com a antessala do reverendo William Branham, que foi o precursor da vinda do Senhor para este tempo final, como foi João Batista, precursor da vinda do Senhor em seu tempo. Este tempo é paralelo, como ele nos diz ali, ao tempo da primeira vinda do Senhor. Por isso, aproveitemos bem este tempo, neste tempo de preparação, nesse tempo onde Deus está nos abrindo as Escrituras, está nos abrindo entendimento para compreender quem é Ele. Quem é Ele quem está nos abrindo as Escrituras. E podemos dizer com certeza e podemos falar com toda segurança que estamos vendo neste tempo aquele ao qual está nos abrindo as Escrituras. É o anjo do pacto, a coluna de fogo, o qual está atrás do véu. Está no lugar santíssimo, no templo espiritual de Cristo. Qual é? Essa manifestação dos dois querubins de madeira de oliveira forrados de ouro, os quais são Moisés e Elias. E é aí onde é tirado esse véu dos escolhidos de Deus para eles poderem entrar ao lugar santíssimo e poder estarem sentados na mesa comendo o pão de vida, comendo a palavra sendo aberta para que todos os filhos e filhas de Deus estejam preparados para sua transformação, para sua adoção. Assim que estejamos com os olhos espirituais bem abertos para poder assim continuar vendo neste tempo a manifestação de Deus no meio da grande carpa catedral, a qual nos trará e está nos trazendo e nos trará a fé de rapto, a fé para ser levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Porque Ele está nos abrindo as Escrituras. Abriu as Escrituras. Podemos colocar este escrito aqui, onde ele escreve, abriu a Escritura. Assim podemos colocar o tema, talvez para ter uma melhor leitura ao tema. Nos abriu as Escrituras, pode ser o tema aí, podemos já ver em seguida. Assim, para mim foi um grande privilégio mandar essa saudação a todos os irmãos que me pediram desde ontem à noite umas palavrinhas de saudação para todos, assim que para todos nessa saudação os reúno e assim pois aproveito e leio todas essas porções e assim vocês também aproveitam para anotar todas essas porções que lemos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando um dia, uma semana feliz, cheia das bênçãos do nosso Pai Celestial. E essa saudação também podem colocar nas diferentes atividades que tiverem durante a semana. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Ore muito pelo nosso irmão Miguel para que Deus sempre o ajude e o fortaleça e continue sendo de grande bênção para todos os irmãos em toda a América Latina. E também, como ele nos dizia, não há necessidade de estar indo aos lugares, porque já como está se transmitindo e está enviando também literatura a todos os lugares e também pela internet e por todos os meios. Pois, como ele dizia aqui, não há necessidade de estar indo aos lugares, porque o escolhido de Deus já, neste tempo, como Deus está nos abrindo e nos tirando o véu, para entender e ver e encontrar onde está o verbo,
pois os escolhidos o verão. E estão vendo. Ou seja, que é um tempo muito glorioso, onde há essa aproximação da sexta dimensão, onde as teofanias estão desejosas de entrarem aos nossos corpos. E estamos como essas gotinhas de orvalho tremendo para quando o sol nos der, esse sol que dará já no calor já final, aí sejamos raptados, porque estamos sendo colocados nesse sol, que é um novo dia dispensacional. Estamos aí, sendo iluminados por essa palavra, a qual nos amadurecerá por completo, para que assim estejamos prontos para a nossa adoção, depois a transformação. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E já a partir de hoje, também, não anunciamos ontem, a partir de hoje, estará sendo transmitido pelo satélite de 10 em diante, de 10 a 12 por aí, depende quanto durar os extratos ou os estudos que estaremos colocando, mas a partir das 10 até onde for o entrelaço, umas 2 horas e meia, todos os dias de segunda a sábado estará sendo transmitido os estudos, estaremos colocando desde o último, vamos dizer, desde outubro, setembro, para agosto, para trás, desde os mais recentes para trás, para que também alguns lugares nos indicaram que não tem internet, mas sim tem antena. E também é longe para levar literatura. Os que levam literatura, às vezes levam um mês ou 2 mais, eles desejam e nos pediram que fosse transmitidos os estudos, assim que já podem ir se preparando em todos estes lugares onde não há internet, para que tenham as máquinas prontas para gravar e assim eles ali mesmo possam imprimir estes estudos, todo este ensinamento que está sendo trazido por meio do anjo do pacto, a coluna de fogo, no meio da igreja noiva, na grande carpa catedral. Para que assim, todos e cada um dos escolhidos de Deus que estão nas diferentes partes do mundo recebam este ensinamento, este avivamento, qual traz os trovões. Os trovões traz o avivamento que a noiva necessita para a fé de rapto, para a fé de translação. Que Deus os abençoe e guarde a todos.